pautas para o comentário da Cíntia hoje, porque nós tivemos uma visita do presidente da Venezuela, que repercutiu muito ontem, não só no Brasil, mas a nível internacional, gera polêmica, gera debate. Nós temos uma nova previsão da inflação e uma notícia que talvez a impacte mais, a que as pessoas mais queiram saber, é sobre redução dos impostos para a compra de carros zeros populares. É assunto que não acaba mais. Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. E é tão bom estar aqui presencial. Eu disse ainda dias atrás que eu encontrei uma senhora que eles nos ouvem, né, nos programas na terça de manhã. E eu disse, infelizmente, nem sempre a gente consegue estar lá pessoalmente e aí o comentário é gravado. E temos assunto, que não acaba mais. Na verdade, o que não nos falta são pautas, tanto pautas que interferem a vida de cada um de nós muito claramente, diretamente, e outras que parecem mais distantes, mas quero aqui dizer que não estão. Vamos tentar começar de trás para frente, né, para ver se a gente consegue vencer todos os assuntos, pelo menos de uma forma bastante breve. E eu vou voltar a falar aqui numa perspectiva que eu já disse várias vezes para os nossos ouvintes da Independente. Depende do lado da mesa que eu estou, eu vejo as coisas de forma diferente. Quando o governo federal ou este governo assume, eles olham para a questão da produção de veículos, a ociosidade na indústria, tá? E hoje a gente está falando de 35%, 40% de ociosidade, ou seja, a indústria, né, as montadoras de veículos poderiam estar trabalhando muito mais. Mais que isso, né, dando férias coletivas e fazendo paradas com seus funcionários. E aí, olha o impacto, né? Nós estamos falando de empresas de 5, 7, 8 mil funcionários. Então, é sempre um impacto muito grande quando a gente olha a cadeia que envolve montadoras de veículos. E ela sempre foi muito presente no mundo e no Brasil e assim por diante. Bom, esse é um aspecto, quer dizer, nós não estamos tendo demanda, as pessoas não têm renda, não estão conseguindo consumir. Nós todos percebemos o preço dos veículos, tanto novos como usados, que aumentaram muito, isso inclusive em função de disponibilidade de material, de peça, etc. e tal. E quando a cadeia começa a se rearticular, ou seja, começa a ter disponibilidade, nós não temos condições de comprar. Porque hoje não existe mais aquilo que nós conhecemos como carro popular, né? O carro mais barato no Brasil hoje custa R$70 mil. É disso que nós estamos falando. E aí, o governo federal, olhando para essa perspectiva, diz, bom, vamos estimular uma política de incentivo para as pessoas adquirirem veículos. E essa política está baseada num tripé, tá? De que nós tenhamos os carros de menos de R$120 mil sejam, né, beneficiados nesse processo, então só vai ter incentivo para esse tipo de veículo abaixo de R$120 mil, de que quanto mais peças nacionais esse veículo tenha, também ele seja incentivado, né, ele tenha um maior desconto, ou seja, eu estou olhando a cadeia produtiva dentro do Brasil, e quanto menos poluentes eles forem, eles também têm incentivo. Ah, então, esse tripé, dizer assim, é o carro, quem tem uma condição, né, de aquisição de pessoas com menor renda, mas que tenham peças nacionais, porque daí eu ativo a cadeia produtiva nacional, e que também não tem um impacto ambiental, ou que tem um menor impacto ambiental. Por isso, os descontos vão de 1,5% a 10%, quase 11%. Tá? E aí, a Associação Nacional das Montadoras já tem falado que a gente pode chegar aí a veículos de R$50 a R$60 mil. Isso não está muito claro ainda, tá? Está olhando, sim, para a ociosidade na indústria. É temporário, porque reduz o IPI e o PIS e COFINS, tá? Então, não é algo que se mantém. Mas também, se nós não tivermos demanda e as pessoas em condições de comprar, de nada adianta. Porque, em contrapartida a isso, vem a perspectiva da alteração dos preços do petróleo, que vão, né, ter sim uma abrasileirada, como diz o próprio governo federal, mas a mudança do ICMS, que impacta no preço do combustível que a gente consome, vai fazer com que o nosso preço aqui no Rio Grande do Sul aumente. Ou seja, eu dou benefício por um lado, eu acabo, né, tendo que dar conta da produtiva dos automóveis, sem dúvida nenhuma. Essa política está absolutamente clara e transparente como ela vai acontecer? Ainda não. Tá? E talvez essa é uma das grandes questões quando nós olhamos para tudo que está sendo discutido a nível federal, né? Há um lançamento, e teve um lançamento dessa política, mas ainda sem muita clareza. Como houve também um lançamento e um anúncio, por exemplo, da nova política de preço do petróleo, mas também sem clareza do que se considera custo marginal, o que se considera território e tal. Na semana passada entrevistamos o João Carlos Dall'Acqua, que é o presidente do Sulpetro, do sindicato, e ele falou o seguinte, que representa aí os postos de combustíveis.
a pessoa que não está confusa com relação a como vai se dar essa prática do governo em relação na Petrobras, em relação ao preço dos combustíveis, ela não está bem informada. Sim. A pessoa que não está confusa não está bem informada. Foi isso que o presidente do sindicato nos falou. E eu vou repetir aquilo que eu já disse várias vezes, né? O que nos falta é realmente uma regra transparente. Não importa qual for, gente, porque daí eu tomo a minha decisão. É saber efetivamente como vai acontecer. Então, tanto nessa política dos novos preços do petróleo, como nessa perspectiva dos descontos dos automóveis, ainda não está claro quais são todas as condições. Tá? Quando a gente olha para o conceito, tem um conceito positivo. Quando a gente olha para a venda de veículos, é necessário. No entanto, há uma crítica, porque se eu tenho que estimular, por exemplo, o transporte público, outras ações, pensando aí, né, a dinâmica da sociedade, das questões ambientais, talvez não seria o veículo, né, que deveria ser estimulado. Mas é uma cadeia produtiva muito significativa também. Então, depende do lado da mesa que eu estou. Eu vou querer respostas e eu tenho respostas distintas sobre isso. Será que teremos redução como consequência também no preço do carro que é o semi-novo ou usado, sim? A tendência é essa, né? Possivelmente sim, porque daí, à medida que o preço do automóvel novo cai, as pessoas migram para o automóvel novo. Como é que eu vou estimular elas a comprar o automóvel usado? Os preços tendem a cair. Da mesma forma que quando um aumenta, o outro aumenta também. É a mesma lógica. Cíntia, o que a gente pode falar sobre a inflação? Tem até algumas manchetes, né? Eu estava dando uma olhada aqui agora. É a primeira vez que temos um surto de inflação mundial. Vamos lá, né? Elas são claro, consequência. A gente puxa mais para o Brasil, né? Mas elas são consequência de tudo que a gente ainda está vivendo, né? Nós vivemos um ciclo de Covid e, gente, nós estamos falando de Covid na China de novo, né? Com um impacto de mais de 60 milhões de pessoas. Então, quando nós achamos que estamos livres, volta de novo uma notícia dessas tão presente. Depois disso, um conflito, e aí nós estamos falando de uma guerra com repercussões internacionais. Os custos, né, no mundo todo aumentaram. Nós tivemos mais dinheiro injetado e isso aumenta os preços e assim por diante. E para conter essa inflação, obviamente, uma pressão no aumento da taxa de juros. O mundo ainda está vivendo isso muito presente. No nosso caso, no caso brasileiro, nós vivemos um ciclo de inflação que aumentou muito e agora não quer dizer que os preços baixaram. Eles estabilizaram. Porque quando eu olho o índice de inflação, eu olho sempre um período anterior ao período anterior. Então, eu estou olhando esse mês comparado ao mês passado, eu estou olhando esse trimestre comparado ao trimestre passado. Como nós vivemos períodos muito ruins no ano passado todo, esse ano começa a dizer assim, tem uma perspectiva menor de inflação. Por quê? Porque os preços estabilizaram, eles não estão mais aumentando nas mesmas condições. No nosso caso aqui, no impacto, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, é muito presente a questão do agro e aí a questão climática, a nossa seca, etc. e tal. Nas outras cadeias produtivas nós vamos ver também reajustes de início de ano que apareceram, outras condições que estão postas, que a gente falava aqui, né, da cadeia das matérias-primas dos produtos, desde o automóvel até outras cadeias produtivas, e que agora elas não diminuem, estabilizam. Então, nós estamos vivendo um outro patamar, por isso os preços estão aumentando, mas um pouco menos. A gente vê isso no supermercado, né? O preço agora está um pouco mais estável, a gente não está vendo isso tão claro. Mas o mundo vai viver ainda um ciclo de inflação e taxa de juros alta esse ano todo, né? Os analistas, de uma forma geral, falam 2024, né? Nós não estamos mais falando de 2023, nós estamos falando de 2024, para nós termos aí uma perspectiva mais estável. No caso da economia brasileira, diminui a inflação e a expectativa de crescimento aumenta um pouquinho também, chegando a um pouquinho mais que 1,20%. Isso é importante, mas, de novo, 2024 com uma perspectiva melhor. Como é que está a perspectiva agora? Quanto que está 1,26 de crescimento da economia brasileira para esse ano. De crescimento. Mas e a inflação? A inflação é 5 e alguma coisa. Ela não está baixa também. Não é baixa. De estar baixa. Não é baixa. Só ela melhorou a perspectiva. Era pior. E a visita do Nicolás Maduro aqui no Brasil? Que tem dado o que falar, hein, Cintia? Ele chegou a ser proibido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de entrar no país, repercutindo dos dois lados, mas é mais negativamente pelo que a gente vê. E o que causa confusão na cabeça das pessoas é que a mudança de postura, né? Uma hora o cara é proibido de entrar no Brasil, aí muda o presidente do Brasil, e aí ele é recebido com honrarias
Então, como é que fica a cabeça da pessoa? O Brasil muda de decisão, de ponto de vista. A gente sabe que sim, são dois extremos, era direita contra esquerda, mas para o cenário nacional muda muito, né? Se fosse o contrário também, era uma mudança muito brusca, né? E eu nem sei se é direita contra esquerda, eu acho que são duas pessoas, né, tentando se posicionar e dizer que um é contra o outro, tá? Eu acho que tem a ver com isso. Ditador, seja de direita ou de esquerda, é ditador. Né? E aqui não existe democracia quando a gente está falando de ditadura, independentemente de que ditadura nós estamos falando. Eu não tenho dúvida, enquanto economia, enquanto mercado consumidor, enquanto perspectiva de migração, enquanto negócio, de que nós precisamos manter relações com todos os países. E essa foi uma política que o Brasil sempre manteve ao longo de toda a sua história. Então, se relacionar com todos os países economicamente, eu enxergo a Venezuela como mercado consumidor, eu enxergo a Venezuela quando nós temos uma relação que é uma relação diplomática, pensando as pessoas que estão migrando para cá e o que a gente faz com toda essa população que ainda entra no Brasil, porque não está conseguindo viver e talvez nem sobreviver, né, na Venezuela nessas condições. Nós estamos e podemos sim olhar como mercado consumidor. Até aí está tudo certo. Até aí nós estamos falando de economia, nós estamos falando de negócio, nós estamos falando disso. Agora, o extremo disso está no que Ricardo fala, né? Honrarias para... Primeiro, porque uma postura era uma postura de proibição, e que daí também pode ser questionada, vamos manter pelo menos relação comercial, e a outra de honraria. Eu acho que os extremos estão postos aqui e nos prejudicam. Uma coisa são todos os países agora da América Latina se reunindo e dizendo assim, nós temos algo aqui que é forte, que é uma economia. Nós, enquanto Brasil, somos o grande da América Latina. E eles são o nosso mercado consumidor. E muitas vezes parece que o Brasil não se porta como grande. Parece que não sabe ver a sua grandeza, a sua importância. Isso. Porque olhem a lógica, né? E se eu estou me comparando aos Estados Unidos, eu sou o pequeno. Se eu estou na América Latina, o Brasil é o grande. Então, ele tem que ter postura de quem lidera. Tá bom, então colocar todo mundo numa mesma mesa e dizer assim... Vamos olhar para isso, porque a gente vende para o mundo commodity, a gente vende para a América Latina manufaturado, então nos interessa o mercado da América Latina. Agora, deixar isso, né, tomar conta, posições políticas, ideológicas, ou um enfrentamento ideológico, porque eu nem sei mais se é posição, eu acho que isso é muito ruim para o país. É muito ruim, porque eu tenho que cuidar da minha democracia, sim, mas eu não posso aceitar que esta relação seja afetada ou que eu simplesmente não estou enxergando qual é o problema do outro nessas condições. Não dá, né, gente? E isso independe, de novo, de seja qualquer um deles, ditador é ditador. É isso. Então não dá para aceitar nessas condições. Foi falar da Venezuela que o pessoal já começou a se manifestar, né? É, claro. O Ademir José Alves da Costa de Marques de Souza, ele diz, Venezuela é mercado consumidor de quê? Se o povo não tem dinheiro para comprar. Aí o Valdoir Hor, lá de Arroio do Meio, ele até disse que depois de escutar o nome do Maduro aqui, o cachorro dele reagiu, tá? Enfim, tá se contorcendo ali no sofá. A gente percebe essa indignação de muitas pessoas. O que acontece? O rapaz que fala sobre a questão do mercado consumidor, eles realmente não estão em condições agora, mas nós não podemos olhar o imediato agora. A gente tem que olhar economias, os países e a relação dos países no longo prazo. Eles têm dívidas conosco. E eles têm que renegociar essas dívidas. E nós temos que fazer isso. Não é simplesmente dizer, não vou mais tratar com você. Eu quero que tu renegocie e pague as tuas contas. Então, isto faz parte. O Maduro não é eterno nesse cargo. Então, nós temos que olhar para uma relação que é institucional, para além do Lula, do Bolsonaro e do Maduro. É uma relação entre países, né? Tá? E é disso que nós estamos falando. Relação entre países e não entre pessoas. É isso que nós precisamos ter presente. Perfeito. Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Um bom dia, boa semana a todos. Obrigada, Cíntia.